Caríssimas senhoras e senhores, nossos irmãos que estão chegando agora. Hoje é um dia muito especial, dia 4 de dezembro do ano de 2018. Muito especial porque é o dia que nós temos como aquela dádiva oferecida pelo Senhor para preparar o amanhã. Portanto, valorizemos o instante e vivamos como se não houvesse o amanhã, com intensidade, com amor no coração. E, acima de tudo, com o dever bem clarificado na nossa mente, para que a gente possa saber como operar. Estamos hoje diante de mais um desafio no estudo das cartas de Paulo. O nosso encontro hoje é o de número 104 e temos como tema tentação e virtude. Hoje nós vamos iniciar o estudo das cartas de Paulo, especificamente no seu capítulo 14, carta aos Romanos. E nós vamos ler, a partir do verso 1, alguns versículos, para que a gente possa iniciar as reflexões do nosso encontro. Vamos lá. Aqueles que estão com a Bíblia à mão, Romanos, capítulo 14. Primeiro verso. Vamos lá. O texto, na tradução de João Ferreira de Almeida, imprensa bíblica, geralmente a mais encontrada é a Sociedade Bíblica. Nós trabalhamos com a imprensa bíblica, que é a mais antiga. Ela está mais próxima da tradução do original. Mais próxima, porque ainda tem algumas mudanças. Então vamos lá. Primeiro verso. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. No verso 3. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre o dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Nós vamos convidar os nossos amigos para retornar na leitura do primeiro verso. Porque geralmente a gente faz a leitura dos primeiros movimentos e depois a gente foca aonde vamos trabalhar. Então peço permissão para reler o início. Ora,
quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. E eu vou forçar mais um pouco. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. E por fim, quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. A princípio, a gente faz a leitura e a gente estranha. Porque qual o sentido verdadeiramente que o Paulo está propondo? Lembrando que ele está escrevendo para a comunidade de Roma. Os romanos, cristãos, passavam por um período de muitas mudanças. Essa carta foi endereçada no período em que o imperador era Domício Nero, o megalomaníaco. Uma cidade que regurgitava gente, faltava comida, uma dificuldade muito grande para administrar tantos interesses, enfim. Paulo escrevia porque não podia se fazer presente em todos os locais que se encontravam os cristãos. Então as cartas eram consoladoras e orientadoras. Esse ponto é fundamental lembrar. E como um líder espiritual, um educador por excelência, Paulo está lidando com um cristianismo primitivo. Pessoas iniciantes estavam se familiarizando com uma proposta do Evangelho. Eram escassas informações. Então, quando Paulo, no primeiro movimento, vem dizer, ora, é necessário ter tolerância para com os fracos na fé, e esse título foi dado pelos teólogos que fazem uma análise literal do texto. Nós somos de uma escola, aprendemos com Emmanuel, que estudar o Evangelho, muitas vezes, a gente não fica preso na letra. E, na verdade, não estamos muito interessados, a não ser em tirar o espírito dela. Então, um versículo, numa expressão muito feliz de Alcione no livro Renúncia, ele traz em si muitas pérolas, muitos elementos para se explorar. Então, o nosso trabalho no estudo das cartas de Paulo, nós, como vocês têm acompanhado, não estamos preocupados em cumprir uma programática, atingir alguns conteúdos, e sim trabalhar dentro de um plano em que a inspiração norteia, à luz do Espiritismo. Procuramos evitar os pontos de vista fechados, embora somos intérpretes e acabamos por interpretar alguma coisa. Mas priorizamos, essencialmente, a divulgação dos conteúdos doutrinários espíritas, que são chaves para a gente entender o que está atrás das letras. Então, desculpem a abordagem inicial, porque eu sinto que temos alguns companheiros que estão vindo a primeira vez. E alguns que já estão conosco há mais tempo, como Juliano, a Alice, a Rosana, que estão no chat, já estão ansiosos para a gente interpretar. Então, o texto está dizendo, ora, quanto ao que está enfermo, ele está naturalmente falando para os cristãos
sobre o trabalho em atender aos que se encontram em mais dificuldades. E a dificuldade é em torno da fé. O que está enfermo na fé. E aí ele dá uma dica: recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Ele está dizendo, priorize o trabalho consolador, acolhedor, que é o que nós temos percebido como proposta do Evangelho e que nos dias atuais, dentro do próprio movimento espírita, poderia ser a nossa prioridade, embora nem sempre seja. Porque muitas vezes nós nos perdemos, seja no campo intelectual, nos debates das teses, ou nos movimentos administrativos, de organização. Todos são justos, fazem parte do aprendizado, mas a mensagem, a proposta que o Espiritismo fomenta nos tempos atuais é apresentar o Consolador. E o Consolador, o Paracleto, numa interpretação até do significado da palavra Paracleto, que foi substituída por Consolador. Então o Paracletos, ele traz uma ideia de advogado, ou do advogado, do defensor a uma causa. Então o Espiritismo, ele propõe a discutir a doutrina moral de Jesus dentro de um princípio, de uma ciência que estabelece a relação com os espíritos, via mediunidade, inspirações e etc., mas também traz a sua teoria moral. E essa teoria moral, na verdade, ela advoga, se eu posso assim expressar, a teoria moral de Jesus, que se fundamenta, para alguns, no amor, porque o próprio Kardec fala que Moisés trouxe a lei de justiça, Jesus o amor, e o Espiritismo a filosofia moral da verdade, ou que propõe uma verdade nova, ou um caminho da ciência para se atingir um conteúdo mais elevado, porque verdade absoluta está em Deus. Vou falar que nós estamos em busca da verdade é complexo. Na verdade, a humanidade caminha para atingir a perfeição. Questão 1009 do Livro dos Espíritos, numa alusão do próprio Paulo de Tarso. Gravitar em torno da unidade divina. Eis o objetivo da humanidade. Para isso é necessário 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. Ponto. Então é importante nós discutirmos, na verdade, que quando trabalhamos com as bases filosóficas da doutrina espírita, nós estamos, na verdade, desenvolvendo a fundamentação moral que Jesus trouxe. Porque a teoria moral espírita tem como culminância a teoria moral cristã. O Espiritismo não tem compromisso com a religião instituída pelos homens, com o cristianismo operacionalizado por religiões heteronomas, por religiões que estabeleceram um desvio da lógica essencial que Jesus veio trazer. Embora tenha cumprido o seu papel no tempo, essas religiões que promoveram a submissão dos seus fiéis, hoje estão perdendo o fôlego. E a chegada do Espiritismo corrobora para isso. Porque a doutrina moral de Jesus, ela se baseia na liberdade e na consciência do dever, da importância do dever, do estabelecimento da evolução do instinto até atingir um grau de moralidade tal que o amor apresenta os sentimentos enobrecidos. A virtude se transforma
naquele fulcro de radiação que ilumina as imperfeições, que na verdade imperfeições são adquiridas pelo nosso comportamento, pelas nossas escolhas. O espírito não é imperfeito, o espírito é criado puro, num plano bem relativo, até atingir a pureza num grau moral que escapa um pouco do nosso entendimento. A pureza absoluta como espírito, não pureza absoluta atingindo um grau divino ou de Deus, porque Deus é a perfeição, Deus é a justiça plena. Então, o que o Paulo está propondo com essa questão da enfermidade? Então nós estamos falando que o Espiritismo promove em nós uma ação para cuidar da enfermidade. A enfermidade na fé. O que é a fé? Acreditar naquilo que não vê? Uma expressão paulina. Acreditar em Deus é ter fé? Essa é a crença? Ou a gente pode falar da fé como um sentimento inato do espírito que vai se desenvolvendo. Então lá atrás fé cega, por isso submissos a uma lei que está lá fora, caminhando para uma fé raciocinada, aonde vamos compreender que a lei não está lá fora, que a regra não está instituída, que ela não está escrita num testamento, num artigo, uma lei humana, ou numa lei celestial que está esculpida num computador por aí, ou nas mãos de um anjo. A lei divina, ela está sendo desenvolvida na nossa intimidade. Então a lei não está lá fora, a lei é aqui dentro. Nós estamos desenvolvendo o senso de justiça, de amor, de caridade. E essa lei, portanto, vai se sublimando. Então, quando eu leio a Bíblia, eu, na verdade, estou buscando em códices, ou de códigos, pontos que me auxiliem a pôr para fora, num processo de educação e libertação, os valores adquiridos que estão guardados dentro da minha intimidade, desde quando fui criado. Então eu fui criado simples e ignorante, mas puro. Simples e ignorante. Então fui trabalhando nos milhões de anos, até atingir a fase nominal, encarnando muitas vezes, inclusive como homens. Nas primeiras encarnações, Kardec coloca para a gente, no livro A Gênese, tradução da primeira edição aqui da FIAL, como no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, hoje eu estava passeando no Livro dos Espíritos, achei uma questão aqui extraordinária que fala da questão da moral nula, quando o espírito não tem consciência, então ele não tem responsabilidade. Então, na verdade, os seus esforços vão promovendo nele o entendimento e a moralidade. Semeadura, colheita, aprendizado. Então hoje eu tenho responsabilidade porque eu cresci. Mas o que eu faço hoje, se eu comparar com o que eu fiz ontem, o mesmo ato, hoje, esse ato ele tem um peso diferente. Muito simples. Porque hoje eu estou estudando mais do que ontem, porque eu não tinha elementos no passado que eu tenho hoje. E hoje eu estou pontuando o meu futuro. Como será o amanhã? E é óbvio que o amanhã ele terá um peso diferente. O meu grau de entendimento da vida será único, mas bem superior ao de hoje. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Então a fé, ela pode ser trabalhada aqui por nós como lá no seu radical do fé, do fides, de fidelidade. Fidelidade ao que você esposa. E você esposa aquilo que você, portanto, percebe que é importante.
Então precisamos ser fiéis. Mas espíritos neófitos, vacilantes, a gente esquece. Ou nos tornamos indiferentes. Ou nos rebelamos. E por isso desconsorciamos. Por isso deixo de gravitar em torno da unidade divina, porque eu opto por um outro caminho. E isso vai me trazer consequências complicadas, desarmonia, sofrimento. Então Paulo conversava nesses termos com os cristãos lá de trás? De forma alguma. Ele está dizendo o seguinte: olha, gente, para de contenda. A turma que é fraca na fé, né, e no texto mais à frente vai falar de comida, aquele que come, aquele que não come, comida frugal ou não. Semana que vem a gente brinca com esses textos. E eu falo brincar respeitosamente, porque nós estudamos o Evangelho com muita alegria. É um prazer estudar o Evangelho. Não temos formalidades. Isso aqui não estamos cumprindo uma regra. Não assinamos nenhum contrato a não ser abraçamos um ideal de servir ao mundo superior, porque assim eu estarei servindo a mim mesmo, no seu sentido de crescer, de aprender. Mas eu convivo em sociedade, né? Estou na sociedade. E existem irmãos do caminho que precisam de ajuda, que podem estar enfermos mesmo, embora todos estejamos, de alguma sorte. Nós temos que reconhecer isso. Por isso, nós separamos um texto muito interessante para vocês, para que a gente possa juntos discutir dois aspectos, e por isso eu vou contar com a colaboração de vocês, para nos acompanhar em dois tópicos que eu vou abrir aqui. Porque o convite é para cooperarmos, para ajudarmos os irmãos de fé que estão com a fé fragilizada, certo? Então, vamos trazer um benfeitor espiritual que sempre nos socorre. Nós vamos aqui agora trazer o nosso benfeitor Emmanuel. E Emmanuel tem uma lição belíssima no livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Ajudemos Também. E aí, nós vamos entrar nessa vibe, como afirmam os jovens, que o Paulo de Tarso propõe. Emmanuel traz nessa lição, que está no livro Palavras de Vida Eterna, o seguinte versículo. Ele respondeu e disse-lhe: dai-lhe vós de comer. Jesus está afirmando: dai-lhe vós de comer. E aqui, rapidamente, nós podemos lembrar que essa passagem tem a ver com a multiplicação dos pães. Quando Jesus dá a ordem amorosa: dai-lhes vós de comer. Então vamos ler Emmanuel. Em muitas ocasiões propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar ou esquecer o socorro que podemos prestar por nós mesmos.
Então o Emmanuel está falando que muitas vezes a gente delega a responsabilidade até para os mentores espirituais. E ele vem dizer que nós não podemos esquecer, né? Que podemos prestar socorro por nós mesmos. Ou seja, não transfere responsabilidades apenas. Chama-as para si. Aí continua o benfeitor Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. É indispensável, queridos amigos e amigas, acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna. Os recursos, ainda que reduzidos de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Então, o trabalho funciona para que testemunhemos a nossa própria fé. Paulo de Tarso, no texto que nós estamos lendo, está dizendo para socorrer aqueles que estão fracos na fé. Continua Emmanuel. Queridas amigas do chat, do YouTube e do Facebook, queridos irmãos da rádio Brasil Espírita, amigos desta família Rede Amigo Espírita, diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor. Está preparado para ouvir? Segura aí. Dai-lhes vós de comer. E os discípulos, o que eles fizeram? Angariaram diminuta porção de elementos, antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. Conclui Emmanuel trazendo a reflexão para a nossa noite. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Paulo de Tarso diz para nós: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Paulo está dizendo que nós temos uma tarefa. Emmanuel vem chamar a atenção para as nossas responsabilidades. E aqui ele faz um paralelo, que muitas vezes diante delas nós procuramos socorros no além-túmulo, recorremos aos amigos de jornada. E, na verdade, muitas vezes a tarefa é nossa. E Jesus, como falou para os discípulos, afirma para nós:
dai-lhes vós de comer. Por que que somos convocados para trabalhar junto ao semelhante? Socorrer. Você já parou para pensar? Por que que o tempo todo Jesus e todos aqueles que estudaram a sua vida, o legado que foi interpretado pelos evangelhos, sempre foi ressaltada a importância de servir ao outro? Quando eu comecei em espiritismo, eu achei muito bonito. Quando eu cheguei no espiritismo, eu sempre fui muito tocado pelas ações beneficentes, as ações de promoção social, o serviço desinteressado aos desvalidos do corpo, da bolsa, da mente, do coração. E eu demorei um certo tempo, e até hoje eu confesso que eu ainda me pego discutindo esse assunto comigo mesmo. Por que fazer o bem? Por que fora da caridade não há salvação? E a cada dia, cada estudo, e olha que nós estamos no estudo número 104 das cartas de Paulo, e mais centenas e centenas de outros programas que fizemos, a gente sempre é convidado para pensar na lógica de fazer o bem. E nós temos discutido esse assunto nessa revolução espírita, nessa teoria esquecida que a gente tem batido nesses momentos, que abrem para nós um século maravilhoso de estudos, onde o misticismo, o pragmatismo, a religiosidade ortodoxa, até dentro do próprio espiritismo, está perdendo fôlego. Nós estamos percebendo que não vale transferir poderes ou a sua crença depositada em mitos, em vantagens, em políticas. Nada disso. Nós não estamos mais caminhando no espiritismo de santos, aonde ficamos defraudando a bandeira da idolatria. Tudo isso está caindo por terra. E de uma forma muito legal, muito prazerosa. Embora diante de um grande movimento ainda, de um espiritismo que se mistura com outras religiões. E isso acontece dentro dos centros espíritas. E agora na internet, enfim. Com alguns espetáculos escatológicos. Estamos vendo livros aí sendo lançados, palestras divulgadas sobre apocalipse sinal, fim dos tempos, espíritos reunindo para definir se vão dar uma trégua, se vão dar oportunidade. E na verdade a gente está vendo um campeonato de contradições doutrinárias. E Kardec e a sua teoria continuam esquecida. Mas por que fazer o bem? Então o bem, na verdade, nós configuramos a prática como um ato religioso, para se cumprir uma promessa, para ficar bem com as esferas superiores, para adquirir crédito. E tanto é verdade que até em nosso lar existe o bônus horas, porque o indivíduo tem que se sentir motivado. Pensem bem. Está errado o que está no livro? Porque quem somos nós para discutir isso? Eu não estou entrando no mérito. Mas estou dizendo que no mundo espiritual ainda vige um sistema de premiação ou de culpa que vai definir o castigo.
Premiação porque o indivíduo é virtuoso, ou porque ele está praticando a virtude. E Deus catalogando, ou os emissários trabalhando na contabilidade divina. E a lei continua lá fora. Os ministérios administram os dons dos outros. E aí, hoje estamos sendo convidados, portanto, para discutir a caridade como um ato moral, de repercussão profunda na intimidade de quem o pratica. O que faz do ato um dever consciente e responsável, porque é ele que liberta. Porque na natureza, Jean-Jacques Rousseau chegou nessa linha intuitiva lá no século XVII. Existe a natureza íntima e a natureza externa. E aí na natureza tudo é perfeito. O imperfeito é quem se dissocia da natureza. No campo íntimo eu posso promover um escândalo. E essa natureza vai ficar confusa. E ela vai reagir. No meu corpo físico, ele é perfeito. Quando desarmonizado, surgem anomalias, disfunções, doenças, portanto, e eu preciso de tomar providências para que a natureza se organize novamente. Aí tem até os princípios da homeopatia, né? Ou homeopatia de Hahnemann, ou a ciência do magnetismo de Mesmer, que vão promover na similitude para promover a reorganização. Não é? Olha que barato. Mas para isso a mente tem que ficar sã, para que o corpo fique sã. E na natureza, eu convivo com ela, a natureza externa. O semelhante é uma natureza em movimento. O espírito ali está demonstrando a sua natureza. E quando eu convivo com o semelhante, são duas naturezas que precisam de estarem juntas, mãos dadas, para que haja uma harmonia. Do belo expressado pela arte, pela música, pela poesia, pelos sentimentos. Então, a natureza, que na verdade é expressão divina, o tempo todo nos mostra a beleza, a extraordinária possibilidade de cooperar para se libertar. E nós vamos trazer como reflexão desse último espaço de tempo que vai corroborar com essa indicativa de Paulo, receber o enfermo, receber a enfermidade e cuidar dela. Nós vamos trazer o Espírito André Luiz agora, através da mediunidade de Chico Xavier, que vai nos mostrar, numa página singular, a beleza da harmonia da natureza e de alguns aspectos que a gente vai discutir aqui agora rapidamente. Acompanhem comigo. Em todos os ângulos da vida universal, encontramos patentes os recursos infinitos da sabedoria divina. Vejamos, a interdependência e a função, a disciplina e o valor. São alguns aspectos simples da vida dos seres e das coisas. Vamos lá. Primeiro,
que ele quer dizer com interdependência? Ele vai exemplificar na natureza contando. A vida vegetal vibra em regime de reciprocidade com a vida animal. A laranjeira fornece oxigênio ao cavalo. E o cavalo cede gás carbônico à laranjeira. Agora ele vai falar da função. O futuro é o resultado principal da existência da planta. A laranjeira, conquanto possua aplicações diversas, tem na laranja a finalidade maior da própria vida. Para isso, ele vai falar da disciplina agora. Cada vegetal produz um só fruto específico. Existem infinitas qualidades de frutos. Todavia, a laranjeira somente distribui laranjas. Agora o André Luiz vai falar do valor. Cada fruto varia quanto às próprias qualidades. A laranja pode ser doce ou azeda, volumosa ou diminuta, seca ou suculenta. Antes de o homem surgir na superfície do planeta, o vegetal, há muito, seguia as leis existentes. Como usufrutuários do universo, saibamos assim que toda ação humana contrária à natureza constitui caminho a sofrimento. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à nossa vida. Somos interdependentes. Não vivemos em paz sem construir a paz dos outros. Temos funções específicas. Existimos para colaborar no progresso da criação, edificando o bem para todas as criaturas. Vamos reconhecer. Carecemos de disciplina. Por quê? Sem método em nossos atos, não demandaremos a luz da frente. A luz da frente. Não vivemos em paz sem construir a paz dos outros. Temos funções específicas. Existimos para colaborar no progresso da criação, edificando o bem para todas as criaturas. Olha que extraordinário. Carecemos de disciplina. Sem método em nossos atos, não demandaremos a luz da frente.
Somos valorizados pelas leis divinas. Valemos o preço das nossas ações, em qualquer atividade, onde estivermos. André Luiz, portanto, vem nos chamar a atenção de uma forma belíssima quanto à interdependência, a função, a disciplina e o valor. Ele falou da interdependência do reino vegetal e o animal. Nós, em sociedade, vivemos num regime de interdependência e repercussão. Uma bela página de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, intitulado Associação. Então nós precisamos uns dos outros. Existe um regime de dependência. Uma dependência, nós precisamos uns dos outros. E tudo que eu faço repercute. E por repercutir, o André Luiz vai falar sobre a função. Quando ele fala da planta, da laranjeira, as nossas escolhas, as nossas ações representam a função que nós temos num sistema. Então, se você pensa, você existe. Reflexo, emotividade, palavra, ideia e ação. Ele fala da disciplina. A disciplina é o trabalho realizado para que a gente produza o fruto que nos propusemos, ou que nos propomos a oferecer. Agora, se nós vamos oferecer laranjeiras, é necessário observar que existem muitos tipos de laranjeira. Pode ser laranja doce, azeda, pode ser volumosa, pode ser pequena, como pode ser seca e como pode ser suculenta. Paulo de Tarso veio falar para nós que é necessário que a gente atenda, que a gente cuide. E aqui, numa adequação a essa dica de André Luiz, que a gente possa sair para o mundo percebendo a importância de cuidar da enfermidade nossa, da enfermidade do outro, mas cuidar da natureza, que contempla o nosso irmão de caminhada, olhando para ele, cuidando dele como irmão, tão carente quanto nós outros, tão necessitados quanto nós necessitamos de apoio, de estímulo, de amizade, de conselho, de dica, de participação, de integração, de unificação. Isso é extremamente importante que a gente possa considerar nesses tempos atuais. Agora, observando que nós vamos desenvolvendo funções específicas, e precisamos para isso nos qualificar. E prestar atenção no resultado destas funções. Cuidando, investindo, é o que tem a ver a palavra disciplina. E sabendo que, por consequência, o valor, a qualidade do que a gente faz, tem a ver com as possibilidades, tem a ver com a habilidade, tem a ver com o que damos conta de fazer. E aqui, nós poderemos, a título de um passo adiante no texto, observar o porquê que o Paulo disse, quando ele afirma no verso 2, porque um crê que de tudo se pode comer,
e o outro, que é fraco, come legumes. Nós nos alimentamos do que fazemos. Por isso, nós podemos ter ou não uma alimentação para a vida eterna. A alimentação aqui, amigos, não é do que entra, é do que sai. E aí o Paulo estende dizendo, ou seja, amplia e aprofunda. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Ou seja, qual Deus que ele está se referindo a não ser o Deus íntimo de cada um? Não despreze aquele que não alimenta na tua mesa, ou come do que você gosta. A minha comida, afirmou Jesus, é fazer a vontade de meu Pai que está no céu, realizar a obra dele. A comida do Senhor, o mestre por excelência, é fazer a vontade do Pai. Ele está dizendo para nós que esta que é a alimentação que garante a sustentação e a felicidade, a saciedade espiritual. É você fazer o que a sua consciência está te dizendo. E não entrar em contenda ou julgamento sobre o que o outro se alimenta. Porque ele está se alimentando do que ele produz. E ele produz conforme a conveniência, o entendimento e as possibilidades dele. Agora, quando o enfermo e a enfermidade trouxer uma circunstância para que haja uma interação direta, atenda. E possas até chegar na condição de colocar um alimento na boca do indivíduo, porque ele não dá conta. Agora é tão bom quando o indivíduo levanta o dedo e pede ajuda. Mas ele pode estar numa condição de não conseguir. E você ter dúvida de como atuar. Comece pela oração. Ore. Ore pelos encarnados, ore pelos desencarnados que estão participando daquele contexto. Porque muitas vezes o indivíduo não consegue enxergar porque ele está totalmente obliterado pelas forças espirituais que não permitem que ele ouça, que ele veja. A mediunidade necessitada de educação ou a obsessão suplicando uma terapêutica mais qualificada, são injunções do caminho, que precisamos ter muita tranquilidade no coração, procurando ter discernimento para que nós não incorramos no julgamento. Quem és tu, afirma Paulo, que julgas o servo alheio? E o servo aqui alheio, nós podemos associar com a servidão que a própria ignorância propõe. Aquele que comete pecado é servo do pecado, afirmou Jesus no capítulo 8 de João. Conheça a verdade, ela te liberta, mas quem infringe a lei da consciência, ele fica aprisionado. Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. O universo conspira progresso a favor de todos, sem privilégios, sem recompensas ou castigos. O universo conspira para que a justiça se estabeleça no entendimento e no domínio do coração, porque lá fora a natureza cósmica
ela é perfeita. Ela está toda ajustada. Somos nós. Repito, é que nos desviamos desse périplo. E por isso, agora, à luz do Espiritismo, estamos sendo convidados para uma revolução, que no conceito da física é revolucionar, é reposicionar numa órbita ou num caminho antes percorrido. É voltar para aquela direção que vai efetivamente nos trazer paz. Nos trazer paz no coração. Eu gostaria, meus queridos amigos, desde a Rosana do Luiz, da Luísa, do Leonardo, do Jorge, da Marinalva, da Virgínia, da Luísa Medeiros, da Cátia da Rossini, da Ângela, do Jorge, da Eliana, Zenilda, tanta gente aqui espalhada por esse mundo de meu Deus, a Paula Banhós, que legal, um grande abraço, manifestações outras, a Helena está aqui conosco, o Jorge eu já citei, deixa eu ver se tem mais algum nome aqui que eu não falei, tanta gente, a gente tem que passar rápido porque o tempo está caminhando por fim. Eu gostaria de abraçar todos vocês que estão no chat do YouTube, como a Rita Carmerini do Facebook, a Ana, Ivonete, todos vocês. Eu gostaria de endereçar um grande abraço, um abraço fraterno, agradecido a todos vocês que acompanham esse nosso singelo trabalho às quartas-feiras com o estudo das cartas de Paulo. Queridos amigos, o nosso tempo se encerra. Eu faço o convite para que a gente possa retornar na próxima semana para dar continuidade nessa sequência maravilhosa destas missivas de Paulo de Tarso, que à luz do Espiritismo elas se agigantam, nos auxiliando nesse momento tão marcante da nossa evolução espiritual. O progresso caminha a passos largos. Que o amor favoreça para que estejamos juntos, para que estejamos sintonizados com essa onda do bem que vai crescendo e favorecendo para que o mundo seja um mundo melhor. Um mundo de mais fraternidade, de mais igualdade, de mais liberdade, de muita justiça, justiça divina entre nós. Que o Espiritismo cumpra o seu papel. E a nós espíritas, fica o convite. Estudemos a teoria esquecida, a teoria espírita que Allan Kardec nos ofereceu, como uma ciência, como uma filosofia moral, que é a grande alavanca para a transformação dos mundos. Que sejamos dignos, como afirmava Arnaldo Rocha, em memória, né? Agora saudoso no mundo espiritual, ele sempre nos falava: meus filhos, Emmanuel no livro Religião dos Espíritos afirma que a doutrina espírita é a doutrina dos mundos, que não usemos a doutrina espírita para nos dignificar, para nos apresentar, mas nos dignifiquemos para poder falar, estudar e levar à frente essa doutrina santa, essa doutrina tão esclarecedora e tão consoladora, principalmente para aqueles que estão pedindo, suplicando a presença de Jesus. Tenhamos todos uma boa noite e com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, eu me despeço dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Até a próxima transmissão, amanhã, com o estudo do Livro dos Espíritos, direto da casa de Kardec e a senhora Amélie.
a FIAC Minas, às 19h30. Até lá. Boa noite para todos. Muito obrigado pela audiência. Repito, compartilhem esse vídeo com os corações amigos. Até mais ver. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.